Então, ele escreve de Éfeso as duas cartas à igreja de Corinto. Na primeira carta, Paulo, desculpa, Vilela, Rogério Que Vilela. honra. Paulo, né? a pessoa, eu tô te chamando de Paulo. Tem o hein? Paulo aqui, ó. O nosso Kratos é um Paulo aqui, ó. Esse aí é o Paulo. É Paulo. Pois é. Então, o que acontece? Na primeira carta, Paulo escreve para tratar de alguns problemas que ele toma conhecimento quando está lá em Éfeso. A igreja, quando ele saiu de lá, De Corinto. de Corinto, por causa da cultura grega. Qual a cultura grega? Você sabe disso. O povo ia para a ágora, para a praça. O que era a praça? Era o lugar onde acontecia tudo. É lugar onde as Se pessoas discursavam, o debate. os oradores iam para lá, os filósofos iam para lá, expor a sua cosmovisão, as suas ideias, arranjar os seus adeptos. Então, o que acontece? Quando Paulo sai, olha que coisa. Olha, cara, que impressionante. Impressionante. E resta ainda um pouco desse caminho aí com umas colunas, cara. Olha que impressionante. Coisa fascinante. Fascinante. Então, quando Paulo sai de Corinto, a igreja se divide em 4 grupos. Torna-se uma igreja pluripartidária. Uns dizem, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Pedro. Outros dizem, eu sou de Cristo. De Apolo? Apolo, porque Apolo era grego. Então. Apolo era um Tinha grande essa orador. mistura? Ele era um grande orador. Ah, não Apolo, Deus Apolo. Não, Deus Apolo. Apolo, uma pessoa. Apolo, uma pessoa, tá. um cristão, que foi discipulado por Priscila e Áquila. Tá. E que foi um grande pregador, que esteve em Corinto. Apolo, Deus ou semideus também, não lembro agora, né? Apolo era um dos principais dentro do panteão, do panteão, né? dos deuses gregos. Então, o que acontece? Paulo escreve essa carta para corrigir os problemas que estavam acontecendo na igreja. Primeiro problema das divisões na igreja. E aqui tem um ponto que eu gostaria de explorar, porque é muito prático para hoje. Hoje nós estamos vivendo na igreja cristã, Vilela, o problema do estrelismo, dos ícones. Do ego? Do ego inflado, dos homens que se acham mais importantes do que são. E Paulo vai combater esse espírito partidarista, narcisista, né? Dizendo o seguinte: quem é Paulo? Ele pergunta. Quem é Apolo? Ele responde: apenas servos por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. E aí ele vai botar o machado da verdade na raiz desse problema, dizendo o seguinte: importa que os homens nos considerem como ministros, como dispenseiros. Que se requer dos dispenseiros que sejam encontrados fiéis. Eu quero pegar a palavra ministro aí. Tá. 1 Coríntios 4:1. A palavra ministro na língua portuguesa significa o quê? Pensa no mundo político. O que é um ministro? É um cara que está num cargo público eleito. Primeiro escalão do governo, certo? Desculpa, escolhido pelo governo. Primeiro escalão. Para cuidar de alguma área. Alguma área. Então ele é primeiro escalão do governo. Isso. Se você pensa, palavra ministro no campo eclesiástico, religioso, ministro também é cuida o líder. de uma área, um líder. Ele é o líder. Cuida de uma área. Só que a palavra que Paulo usou lá não tem nada a ver com isso. Não? Havia 3 palavras para servo no grego: a palavra diáconos, a palavra doulos e a palavra huipereta. A palavra ministro aí é huipereta. E huipereta é inferior a diáconos e inferior a doulos, que é escravo. Ah, é? É. Huipereta aí é o remador de galé. Lembra do filme Ben-Hur? Sim. O cara que está condenado à morte, mas antes de morrer tem um tambor e a galera lá rema. Lá no porão. Sim. Lá no porão. Então, o ministro aí é o remador de galés. O que Paulo está fazendo? O cara está com um ego inflado, um peito estufado, com o nariz empinado. E Paulo diz assim: olha, vamos descer do pedestal. Nós não somos nada mais, nada menos do que riperetas. Então, na igreja de Deus não tem espaço para estrelas brilharem, se o sol da justiça está brilhando. Na igreja de Deus não tem espaço para estrelismo, para caudilhos, para chefes, para donos. A igreja de Deus só tem um chefe, só tem um dono, só tem um Senhor, que é Jesus Cristo. Então, Paulo desbasta essa ideia de ícone na igreja. Onde é isso? É Corinto? Essa é Corinto. Olha só. Corinto, você sabe que ficava o templo de Afrodite. Você já esteve em Corinto, nas ruínas de Corinto? Não, pertinho de não. Atenas. Pois é, Corinto ficava o templo... perto de Atena? Perto de Atenas, Então, tive, 80 quilômetros de Atenas. Faz tempo, não lembro, mas eu tive sim. Então ali ficava o templo de Afrodite. O templo de Afrodite tinha 1000 prostitutas cultuais. E agora vai entrar dentro do assunto que eu vou tratar aqui. Tá. O que acontecia? Essas prostitutas cultuais, você quer mais chá, né? Cara, esse daqui era o mesmo que estava aqui?
É que já estreou o seu Tô vendo chá, que não tem gosto nenhum, tô bebendo água. Não acredito que ele fez isso. Eu acho que você devia comer uma balinha dessa aqui pra adoçar a sua Esse é boca. outro novo. Ah, tá. Eu achei que você tinha usado. Aqui, ó. Se você quer açúcar, aqui, ó. Porque Então, eu falei, tá com gosto de água. Isso daqui ele deve ter usado o mesmo que foi antes. Isso deu uma representação, Lene, de como seria. De Corinto. lá embaixo tá a região, que o Corinto é banhado por dois mares. Tá. Mar Jônico e Mar Egeu. Certo? Aí fica o Istmo de Corinto, que foi feito mais recentemente. Então essas prostitutas desciam à noite, 1.000 prostitutas, para os cais, porque os navios chegavam. A gente chegava todo dia e saía todo dia. Se prostituíam. Certo. Então, a Corinto era uma cidade tão promíscua que a palavra corintianizar não tem nada a ver com futebol. Nossa, Desculpa. agora eu já fiquei. Não, olha não tem nada a ver com só. futebol. Eu não sei o que você tá pensando, Lene. É melhor não falar. É melhor não falar. É melhor não falar. Eu sou corintiano, Pula então. esse assunto, pula esse assunto. Mas é isso mesmo? Era A palavra uma. corintianizar era uma palavra, um palavrão. Um palavrão. Um Era palavrão. Hoje seria relacionado à prostituta, à prostituição e tal. A depravação moral da depravação. cidade. Tá. Então, o que acontece? Essa depravação da cidade entrou na igreja. E um dos problemas, está lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, chegou a ponto de um rapaz coabitar, ter relação sexual com a madrasta dele, Nossa. lá na igreja de Corinto. E a igreja, em vez de ficar triste e repreender esse cidadão e tirá-lo da comunhão da igreja, a igreja ficou mais soberba. Essa que é uma igreja boa, aqui nós somos uma igreja inclusiva. Venha como está e permaneça como você quiser. Aqui ninguém vai mexer com você. E Paulo escreve essa carta para exortar aquelas pessoas. Aquele camarada tinha que ser disciplinado para que a igreja fosse protegida, para que aquela pessoa fosse levada ao arrependimento, para depois de arrependido voltar à comunhão da igreja. No capítulo... Desde aquela época, a fase do Corinthians estava ruim, hein? Já viu, É cara? verdade. A fama já era ruim. Já era ruim. né? No capítulo 6, Paulo vai lidar com outro problema que estava acontecendo na igreja, que é o problema das brigas internas. Briga por Briga por vaidades. Por vaidade, Vaidades. por posto. Brigas internas, Sei. domésticas. E Paulo, não só brigava, não, levava essas brigas lá para fora da igreja. Paulo, Briga de pancada, de porrada? não, briga De contenda. né? ideias. De ideias. de contendas. E levava o problema lá para fora, para resolver. No capítulo 7, e esse é um ponto importante, Paulo tem que lidar com outro problema da igreja, que era o problema do casamento. Olha aqui que coisa interessante. Como assim? Numa cultura onde havia promiscuidade, você sabe que o homem tem mania do extremo, não é verdade? Claro. Ou para Então, um lado ou para o o outro. cara ou ele sai de um extremo para ir para o outro. Então, como eles tinham uma vida muito promíscua, algum grupo na igreja começou a pensar assim: esse negócio de sexo é errado até no casamento. Não pode transar nem sendo casado. Nem sendo casado. Aí o que Paulo vai fazer? Vai instruir a igreja como é que acontece isso. E ele diz assim: o homem conceda à mulher o que lhe é devido. Está falando de sexo. Tá. Semelhantemente, a mulher ao seu marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes, a fim de que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o sexo fora do casamento, antes do casamento é pecado, fora do casamento é pecado, mas o sexo no casamento é uma ordenança de Deus. Exato. Então o sexo não é pecaminoso. O sexo é bom, é puro, é santo, é deleitoso. Mas o sexo precisa ser exercido dentro do contexto conjugal, matrimonial. Então Paulo tem que instruir a igreja sobre isso. Depois ele trata do problema da liberdade cristã. Por exemplo, o que pode e o que não pode? Por exemplo, o crente pode fazer uma fezinha na loteria? Ah, essas questões. Porque o problema lá não era esse. Se discutia se também ele sobre bebe cerveja, se não bebe guardar o cerveja. sábado, o domingo, não guarda domingo, se fuma cachimbo, se não fuma Sei. cachimbo. Mas eram se vai essas à praia no questões domingo. ou- Não eram essas questões. Quais questões eram? Quais as questões? Comer carne sacrificada aos ídolos, pode ou não pode? Porque veja bem, a crendice dos deuses circulava e dominava tudo na vida daquele povo. Então, por exemplo, antes de comer uma carne, eles iam lá e sacrificavam aqueles alimentos aos ídolos deles. Sei. Aos ídolos. Então, Paulo está dizendo o seguinte, Derramava o sangue para esses faziam ídolos. rituais de Ritual. consagração. Então, como tem hoje, É. em alguns círculos religiosos, né?
Então, Paulo diz o seguinte, olha, o que pode, o que não pode? Porque na vida você tem coisas morais, amorais e imorais. O moral é certo hoje, vai ser certo amanhã, foi certo ontem, é certo sempre. Falar a verdade é certo. Falar a mentira, Errado. errado. A coisa que é imoral é imoral, ontem, hoje, amanhã. Falar mentira foi um problema ontem, problema hoje vai ser amanhã também. Amoral depende da circunstância. E Paulo dá 3 exemplos. É o seguinte, olha, no templo do ídolo, lembra que ele está falando para a igreja de Corinto, lá no templo de Afrodite, as 1000 prostitutas são lá. Sacrificavam-se animais lá, consagrava-se aquilo lá aos ídolos. Ele diz o seguinte, lá no templo do ídolo, você que é um cristão não deve ir. Lá você não deve ir, comer carne sacrificada a ídolos, porque você vai ferir a consciência das pessoas mais fracas. Segundo lugar, ele diz o seguinte, se você for ao mercado e a pessoa disser para você, essa carne que está aqui foi consagrada aos ídolos, não compre essa carne. Se você não souber, não vai fazer efeito nenhum, você pode comer, pode ter sido consagrado, que não vai ter problema nenhum. Mas se você souber que foi, não compre. Terceira possibilidade, se o seu vizinho, que não é cristão, ele é adorador dos ídolos, Sim. chamar você para jantar na casa dele, e você vai, e você deve comer de tudo que for posto na mesa, diz Paulo. Agora, se o seu vizinho falar assim, olha, essa carne aqui foi consagrada ao ídolo, dessa carne você não deve comer. É um problema amoral, depende da circunstância, depende do ambiente. Então, Paulo trata da questão da liberdade cristã. O meu direito não pode ofender a sua liberdade. Ou, melhor dizendo, a minha liberdade não pode ofender o seu direito. Entendi. Então, e finalmente Paulo vai tratar nesta carta, Vilela, da coisa mais importante, que é o capítulo 15, que é o capítulo mais longo da Bíblia sobre ressurreição, por causa do pensamento grego. E aí Paulo vai dizer que eles estavam negando que os mortos pudessem ressuscitar. Então Paulo vai fazer toda uma defesa apologética da ressurreição de Cristo no capítulo 15, provando que Cristo ressuscitou e como ele ressuscitou com primícias, todos nós vamos ressuscitar também com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então, Paulo encerra com as saudações do capítulo 16 e esta é a primeira carta aos Coríntios. A segunda carta é a mais pessoal de Paulo, a mais apologética de Paulo. Apologética por quê? Porque ele vai defender o seu apostolado. Por quê? Essa é a boa pergunta. Quando Paulo saiu de Corinto, os falsos apóstolos foram para lá. Meteu o pau nele? Meteu o pau nele e meteu o pau no que ele pregou. O problema é que quando Paulo esteve em Corinto, a igreja de Corinto não sustentou Paulo financeiramente. Não bancou Paulo para ele ser o pastor da igreja. Ele teve que trabalhar fazendo tendas para continuar servindo a igreja. Só que quando ele saiu da igreja, os falsos apóstolos foram para lá e a igreja os abraçou e os acolheu. Os falsos apóstolos. E Paulo tem que escrever a segunda carta para defender seu apostolado, para defender o evangelho contra esses falsos apóstolos. Estavam pregando coisas diferentes? Coisas diferentes, coisas heréticas, né? Negando a pessoa de Cristo e a obra cabal, sacrificial, substitutiva de Cristo na cruz. Então, nessa carta, Paulo defende o evangelho, defende o apostolado, retrata os sofrimentos dele, descreve a doutrina da nova aliança e encerra com a experiência dele lá, que eu já falei aqui, do arrebatamento até o terceiro céu e como contraponto, o espinho na carne. Certo. Tá? Então, esta carta, essas duas cartas ele escreveu de Éfeso, certo? Agora, Paulo está saindo de Éfeso. No espaço de quanto tempo, se sabe? Ele ficou, veja bem, na primeira viagem, na Galácia foi um tempo curto. Na segunda viagem, ele só fica 1 ano e meio em Corinto. Nas outras eram semanas. Tá. Apenas semanas. Muito corrido. Corrido porque ele era enxotado, perseguido. Ele tinha que sair fugido. Às pressas. Para poupar a sua vida. Né? Aí ele sai agora de Éfeso. Ele ficou 3 anos em Éfeso. O período que mais ficou numa igreja local foi em Éfeso. 3 anos.